Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast MVP, onde a gente traz o creme de la creme do mundo dos negócios para falar sobre tecnologia e inovação, o que mais a gente quiser, porque aqui é tema livre. Hoje eu estou com o Lucas Abreu, beleza, Lucas? Fala, obrigado, prazer estar aqui. Muita gente deve conhecer o Lucas como VC, né? O trabalho que ele fazia no VC. Hoje ele é investidor, pessoa física e empresário de mídia também. Bem-vindo! Pois é, eu vim pro outro lado da mesa e eu descobri que, cara, esse outro lado da mesa é difícil, hein? Ai, que legal. Mas tá divertido. Adoro isso, adoro todo mundo. Vocês gostam de criticar a mídia, mas tá vendo? É difícil tá do lado de cá, cara. Pois é. É fácil de criticar a mídia, mas também eu acredito que é uma das maiores alavancas que alguém pode ter em termos de empresa, em termos de crescimento de carreira, em termos de crescimento pessoal. Então, eu sempre fui apaixonado por mídia. Que legal. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse cenário de produção de conteúdo, né? Até seus aprendizados nesses... era Sunday Drops, agora virou Abreu Newsletter, né? Não, sempre. Antes era Abreu Newsletter e Sunday Drops, agora é só Sunday Drops. Só Sunday Drops, verdade, desculpa. Já tem quanto tempo? Já tem 4 anos. 4 anos. Então a gente fala um pouquinho sobre esses 4 anos, aprendizados. E aí, lógico, obviamente, né, que você escreve sobre VC, startups, falar um pouco de cenário também, como é que estão essas coisas. Acho que vamos começar pelo mais quente, que é realmente o momento, né? Pô, começando o ano, não tá um ano começando tão bem, né? A gente já fez aqui no Startups algumas matérias falando fechamento de empresas. Tem algumas rodadas saindo, mas claro, as coisas ainda estão bem incertas, né? Ainda está muita instabilidade. Do que você conversa com as pessoas, do que você tem visto de dados aí? Como é que vai ser 2025? 2025, na minha visão... Gostei da pausa dramática. Tipo, caralho. 2025 vai ser um ano difícil. Então... eu acredito que a gente agora segue uma sequência que é muito mais fácil a gente esquecer o que aconteceu em 2020, 2021 e o primeiro semestre de 2022. E se a gente parar de pensar sobre o que aconteceu naqueles, talvez, 24 meses, 30 meses, aí sim a gente consegue entender que faz parte de um crescimento natural de uma indústria. Então eu acho que a exceção foi aquele momento, não é o hoje. Então eu sinto que 2025 vai continuar sendo um ano desafiador, porque a conjuntura... tá complexa, especialmente na América Latina, com todas as questões macroeconômicas. Então, todo o ciclo começa a ficar um pouco mais difícil. Por outro lado, se a gente olhar 2024 versus 2023, a gente vê uma evolução. Então, se a gente olhar até o número de investimentos que foram feitos, e a Distrito compilou esses números recentemente, em 2023, o total de investimentos na América Latina como um todo foi 3,1 bilhões de dólares. E se a gente olhar 2024, a gente está falando de 4 bilhões de dólares. Se a gente olhar a indústria do VC global, a gente está falando que em 2024 o total de investimentos foi 314 bilhões de dólares. Em 2023 foi 304. Ou seja, a gente está em algo que é uma continuação, uma melhora marginal em relação ao que aconteceu no ano anterior. Mas melhora, né? Pelo menos uma retração de novo. E eu acho que tem uma questão também que eu sinto que os fundadores... estão mais animados, pelo menos, do que foi em 2023. 2023 foi terra arrasada, assim, foi um momento muito difícil. Em 2024, acho que tem um aspecto psicológico de que é quando você continua e quando você tem estabilidade. O ponto de 2023, 2022 foi que você não tinha estabilidade. Você veio de um degrau e você teve uma queda gigantesca. Então a percepção de perda era muito maior. Tá. E eu acho que agora a nova realidade é a antiga realidade. Cada vez mais está mais difícil captar. Cada vez mais as conversas são mais longas, cada vez mais tem menos investidores de fora olhando para o país, mas eu sinto que o ecossistema, por mais que teve alguns momentos difíceis, ele está mais animado em relação ao que está acontecendo hoje. Por quê? Porque a gente teve muitas empresas em estágios avançados que conseguiram captar. Então, só no Q4 a gente teve mais de 9 deals assim, de empresas de série B, série C. E eu acho que era onde estava mais travado. E eu acho que eu tenho uma tese que toda vez que tem muito deal no late stage, ele meio que oxigena todo o mercado. Porque você começa a ver esperança. Então, o investidor de early stage começa a ver esperança de que tem um caminho depois. O investidor anjo tira um pouco de liquidez. O empreendedor vê que se ele de fato crescer, alcançar os outcomes, vai ter alguém. E a boa parte foram investidos por investidores estrangeiros. Então eu acho que o mercado está oxigenado, eu acho que toda a tendência de inteligência artificial oxigenou também ideias, novas coisas que vão muito além de startups venture-backed. Tá. Então... legal.
Então, acho que o mercado... Você acredita nessa história do unicórnio de uma pessoa só, o poder transformacional, né, que você vai fazer empresas, ou não necessariamente isso? Eu não gosto dessa afirmação. Eu particularmente não gosto, acho não dá para fazer uma pessoa só. É muito mais gente. Mas o poder transformacional da AI de tornar muito mais fácil empreender... Sem dúvida. Olha, obrigado. Eu sou empreendedor de uma pessoa só. Então isso é algo que eu opto por intencionalidade de ser uma empresa de uma pessoa só. Uhum. Eu quero viver essa tendência, eu quero ver até onde vai. Eu confesso que... Em mídia, cara... Deixa eu falar minha frase. Empreender no Brasil é osso. Empreender é osso. Empreender no Brasil é duplo dificuldade. Cara, empreender no Brasil e em mídia é impossível criar um negócio grande. Dá, sim. É porque assim, acho que aí parte muito de qual o jogo, né? Quando a gente fala, que nem o Senaltman fala, a gente vai ver unicórnio de uma pessoa só. A gente está falando de uma empresa que vai ter um nível de impacto absurdo, que vai ter um nível de clientes muito extenso. E isso, de certa forma, exige velocidade. E, então, essa velocidade muitas vezes acontece quando você tem muitas pessoas inteligentes na mesma sala, fazendo coisas diferentes, porque é foco. É isso aí. Então, eu sinto que se você está falando de empresas que podem ter muito impacto, que podem ficar grandes, podem ter um bom faturamento, que podem transformar a vida do empreendedor, sim, eu acho que a AI traz esse poder. Agora, a gente está falando, uma empresa que vai ser comparado a um unicórnio. Então, eu acho que isso daqui já é algo, primeiro, que não é realidade na América Latina. 2, eu acho que ainda vai demorar muito e ainda vai precisar de evolução. Sim. Mas, quem sabe se a gente encontrar a famosa AGI e a máquina virar. Então eu acho que é plausível. É possível, não é provável. Não, mas imagina, 1 bilhão, pra você fazer receita de 1 bilhão, cara, a dificuldade que dá. E a dificuldade para atender esse tanto de cliente. Aí, agentes, cara, não. Acho que hoje ainda não... você vai botar um monte de agente para fazer atendimento. Cara, pelo menos comigo sempre acontece isso, e pelo que eu tenho falado com as pessoas, sempre acontece isso. Os chatbots, os agentes, nunca tem a resposta que eu preciso. Sempre são aquelas coisas mais genéricas e não atende. Aí você sempre tem que falar com uma pessoa. Aí como vai ser uma startup de $1 bilhão de uma pessoa só? Não dá, cara. Você tem que ter equipe de atendimento, você tem que ter gente para vender. Até porque boa parte do diferencial competitivo vai ser o aspecto humano. Então, eu acho que no momento que a máquina consegue reproduzir tudo que a gente faz, ou ela for possível de fazer o que a gente é treinado, acho que o que vai sobrar é o aspecto humano, a relação humana, é o atendimento especial, é a criatividade. Então, dificilmente uma pessoa vai conseguir lidar com tudo isso, né? Agora, você falou um pouco de macro, né? E fundos estrangeiros e tal. Cara, isso é uma tese ainda a se ver, né? Como é que vai ficar isso? Mas, por exemplo, uma doutrina Trump ali de America First, né? E tudo mais. Cara, a tendência é sugar o dinheiro, ser sugado para os Estados Unidos e sair de mercados emergentes, né? De outros lugares do mundo. Isso não cria um cenário também desfavorável? Eu sinto que um risco é o risco é mais o risco vinculado ao dólar. Qual o valor que o dólar tá, porque isso muda muito a equação de retorno dos fundos lá de fora. Eu vejo essa tendência, mas na perspectiva de investimentos, eu sinto que o capital, por mais que ele seja mais concentrado nos Estados Unidos, ele sempre fluiu para outros lugares do mundo. Tipo, os Estados Unidos sempre teve uma postura meio concentradora de capital, mas que alocou capital em diferentes partes do mundo. Tá. E a gente está falando que, se você olhar o tamanho do cheque na América Latina, ele é muito pequeno, assim. Então, não acho que isso vai acontecer ao nível de impactar. Se a gente vê, esse ano, acho que teve alguns aspectos globais em Venture Capital que foram interessantes. Um foi o crescimento e o ressurgimento dos mega rounds, que são soldadas acima de $100 milhões,
mas a gente teve um número razoável de rodadas acima de $1 bilhão. E todas essas rodadas foram para empresas de AI. Então, se a gente olhar, por exemplo, a gente olha o XAI do Elon Musk. Ele levantou 2 rodadas e totalizou em torno de $12 bilhões. Databricks levantou $10 bilhões. É muito dinheiro. OpenAI. A gente fala disso. OpenAI levantou $6 bilhões. Anthropic, 4. E se a gente pensar, o OpenAI agora está em conversas para levantar ainda muito mais. Então, a gente está nesse momento do mundo. Então, se a gente para pensar, o que Anthropic, que vamos dizer que é o número 3 da corrida da AI, e a qualquer momento ela pode virar, ela levantou o mesmo capital que todas as startups de toda a América Latina levantaram. Então, assim... Nossa, verdade. Nossa, não tinha pensado dessa forma. Então, a América Latina levantou menos da metade do que o Databricks levantou. Então, assim, eu acho que o que vai acontecer, e eu falo isso com um pouco de dor, mas eu acho que é a realidade, a gente de fato vive outra realidade do mercado global, do mercado americano de investimentos. Eu acho que todo mundo vive. Sim. Mas eu acho importante entender e aceitar essa realidade. A gente, de certa forma, está na periferia dos investimentos. E boa parte das evoluções de AI, elas vão acontecer lá. A gente vai ter aplicações aqui que vão ser muito interessantes. Mas as evoluções vão acontecer lá. Vão vir de lá para cá. Então, eu sinto que cada vez mais a gente vai dissociar e vai entender que o mercado americano de tecnologia, de startups, as lógicas que funcionam por lá, vão ser diferentes das lógicas que funcionam por aqui. Porque são mercados diferentes. Assim como o mercado de capitais públicos é diferente a lógica de lado do que o daqui. Porque são realidades muito distintas. Eu acho que é um pouco dessa realização que a gente vai voltar a ter. Eu acho que no passado a gente tinha, mas acho que 2020 e 2021 talvez a gente ficou muito animado. A gente achou que ficou muito animado, achou que a gente podia usar o modelo deles. Eu acho isso muito legal, assim, porque eu acho que é um momento que as pessoas acreditavam mais. E eu acho que dá para acreditar muita coisa no Brasil, mas eu acho que a gente tem que entender qual é a realidade dos fatos. Você pensar, né, dos 300 bilhões aí do mercado de venture global, se eu não me engano, 50% é dos Estados Unidos, né? É muita concentração lá. Se você olhar, salvo engano, foram $90 bilhões investidos somente em empresas de São Francisco. Então, assim, o nível de concentração está muito alto. E é um nível de concentração que a gente vê em diferentes vertentes, né? Então, tem um nível de concentração que a gente vê no mercado de venture capital. Então, a gente vê, primeiro, muito dinheiro indo para os Estados Unidos, continuando assim nos Estados Unidos. A gente vê um nível de concentração gigantesco, nunca antes visto em fundos de venture capital também. Então, em relação à captação do ano passado... sim. Quem capta, né? Quem consegue captar, né? Ano passado, 9 fundos captaram 50% do valor de todos os fundos de venture capital nos Estados Unidos captados. Ou seja, é muito dinheiro na mão de muito pouca gente. Então, a gente vê um nível de... 30 fundos levantaram 75% do mercado. Então, a gente vê que tem muito dinheiro na mão de muitas poucas pessoas. Concentração dos mantras modernos. Aí vamos olhar para outro mundo. Vamos olhar o mercado de capitais nos Estados Unidos. Se a gente olhar a Mag 7, que são as 7 principais empresas de tecnologia do mundo, elas hoje têm 35% do S&P, que é um índice dos 500 principais empresas de tecnologia. E então, a gente está vendo um nível de concentração... E aí, se a gente for olhar, por último, os mega rounds, a gente vê uma concentração também desses investimentos em empresas específicas. Porque são empresas que demandam um capex maior e tudo mais. Mas assim, a gente está vivendo um momento do mundo, na minha visão, que é um momento mais concentrado. E a gente está tendo um move pela concentração gigantesco. E até eu acho que o resultado, se a gente olhar lá, DeepSeek e tudo mais, acho que foi um pouco da desconcentração possível. Legal, Mas a gente está vivendo um momento da grande concentração. A concentração de narrativas, a concentração de fatos. Então, acho que isso é um aspecto muito importante para entender do mundo moderno hoje. E até você falando isso também, vi no fim do ano, estava vendo... Você vai pegar como estava concentrado nas Mag 7 ali, né? Também a concentração dos bilionários. Se eu não me engano, dos 20 bilionários americanos, 10 são de tech. Né? Eles colocam o Elon Musk, que é o maior agora, como automobilístico por causa da Tesla, mas, cara, é um cara de tech, né? Tá lá Elon Musk, o Sergey, né? O Steve Ballmer, o Bill Gates, o Jensen, da NVIDIA. Porra, de novo, a família Walton lá do Walmart tá lá para baixo já. Você olha a tabelinha assim, a bolota grande de tech e o resto aqui, né? Warren Buffett e tal. Tech foi a maior geradora de valor assim, da história. Eu acho que o contraponto é que ela
ela tem uma característica que ela concentra muito poder. Porque pela dinâmica, quando alguém fica bom e aí tem um efeito de rede e tudo, ela fica muito bom. E aí, como o custo marginal é zero, ela tem um poder de disseminar, de adoção, que é muito único para os ganhadores de cada categoria. Então, isso é um aspecto que é inerente à tecnologia. Do outro lado, ela gera também a capacidade de qualquer pessoa de crescer e habilita milhares de criadores. Mas, assim, muito do valor vai para empresas de tecnologia. Você para e pensa assim, qual é talvez a maior empresa de tecnologia do Brasil, além do Nubank e do Meli? Provavelmente o meu nível de receita é Meta, é Google. Tipo, são as empresas de fora que vêm e capturam boa parte do capital e elas podem ter em qualquer lugar do mundo. Sim, é verdade. Cara, pra você pegar, eles são muito maiores que o TOTUS, né? Que as nossas empresas muito de capital maior. Aberto. Olha o tamanho do Uber. Tipo, é algo insano aqui no Brasil também. Então, tem um pessoal que faz analogia muito que o Vale do Silício, né, mas acho que dá para ser mais amplo, é a Roma moderna. Porque eles pegam os espólios de vários lugares do mundo. E de certa forma eles são. Porque eles são a unidade concentradora super pequena. Quando você vai para lá e você sempre vai... você sabe muito bem assim, né? Acho que a primeira vez que eu fui para São Francisco, você olha e você fala... Isso aqui... Esse é diferente, né? Esse é o lugar que concentra. Você vai para região lá dos fundos, se não me engano é Park Hill... Sand Hill Road. Sand Hill Road. E aí tem outra aqui em São Francisco também que o pessoal sempre vai, tem a história da 16Z. Mas primeiro, assim, eu acho que quando vai pra Sand Hill Road, eu acho que é uma boa amostra. É uma avenida. Né? Não tem nada, né? Você não tem nada, aí você entra. Então você fala, esse é o lugar. Você vai no escritório da 16Z e você fala... Caramba, esses caras têm isso aqui, né? 50 bits de doll, de AUM. Não, eu lembro quando eu fui na YC, cara, que agora eles estão em São Francisco, né? Mas quando era casinha lá em Palo Alto. Eu lembro que eu cheguei, parou o Uber, assim, uma zona residencial, assim, várias aquelas casinhas americanas. Parei em frente, assim, falei... Isso aqui é o YC, aquela plaquinha lá, não sei o quê. Aí, na época, fui entrevistar o Geoffrey. Eu falei, cara... Isso aqui é o YC? Eu perguntei pra ele, ele falou, a gente é frugal, não sei o quê, tal. Agora com o Gary Ten, eles estão mais... eu não vi ainda como é que é o escritório novo, mas parece que é um escritório mais moderno e tal. Em São Francisco, porque eles estão defendendo a volta de São Francisco, né? Tem esse movimento todo. Mas era bem isso, assim, cara... Isso aqui é a famosa YC, a portinha, né? O negócio é meio bizarro, né? Assim, é engraçado. Mas é diferente, né? A vibe, assim, a atmosfera... Você respira essas coisas, né? É diferente, cara. Sem dúvida. Tô querendo falar, vai fazer o Vale do Silício. Não, bicho. Não existe outro Vale do Silício. Não tem como você replicar o Vale do Silício, né? O negócio nasceu lá nos anos 50, anos 60, demorou 70 anos para virar o que é. Você vai fazer você quer fazer um Vale do Silício, você vai ter que esperar 100 anos para ver se você encontra o caminho. Não tem esse negócio, o Vale do Silício brasileiro, não sei o quê. Eu acho que tem muito lá de ter sido o lugar que de fato estava na fronteira do conhecimento, assim, toda a intersecção com as universidades, como a universidade é constituída, e se você olha, acho que a boa parte do Vale do Silício é explicado por Berkeley, por Stanford. Sim. E a gente não tem parâmetros para o que é um Berkeley ou Stanford em termos acadêmicos, em termos de relação com o mercado, em termos do que faz um estudante sonhar. E além disso, você tem toda a indústria militar, naval, ali que vinha evoluindo desde a Segunda Guerra Mundial. Pois pessoas, antes de ser Vale do Silício, era Vale do Microwave Valley, Vale da micro-ondas, porque era comunicações por causa da guerra. Então, assim... Teve uma coisa que gerou tudo isso. Total. Não foi, o Vale do Silício não nasceu do Silício, nasceu da indústria militar, investimento americano em pesquisa e desenvolvimento. E aí a coisa, entendeu? Total. Os contextos que as pessoas acham que não, beleza, vou fazer um prédio colorido e piscina de bolinha, isso aqui vai virar. Não, bicho. Tem como. Outra falácia também para mim, que é a história do Super App. Cara, só existe um Super App no mundo e só vai existir um Super App no mundo. O WeChat. Nem na China foi desenvolvido outro
outro super app. Não tem, cara. Você vai fazer aplicativos completos, interessantes, tal, mas não dá pra fazer. A dinâmica do WeChat, você não reproduz o que... Entendeu? As pessoas acham que o sucesso vem, né? O overnight success, eu vou fazer um aplicativo, beleza. Não, cara, tem todo um contexto, tem todo uma... Então, sei lá, as falácias do mundo, pelo menos na minha visão jornalista xiita aqui. Este episódio é um oferecimento do Registro.br. O Registro.br oferece segurança, estabilidade e suporte para o domínio da sua startup. Você pode riscar onde quiser, menos no seu domínio. Registre o seu .br e fique tranquilo. Beleza, então esse é o lado negativo, talvez, né? Concentração de grana e de poder, né? E aí... Agora o que a gente vê, os caras se envolvendo na política para, logicamente, influenciar a favor deles, né? Regulação, etc. E o que sobra? Né? O que sobra pro fundador latino aqui, os espólios? Eu acho que sobra um momento que nunca foi tão bom, fácil e animador para construir como se tem hoje. Então... Nunca se foi tão fácil construir, nunca se teve tanto potencial para criar coisas que vão gerar o maior valor possível e nunca se foi tão fácil ou criativo, nunca teve tão aberto o mercado para vender. E aí eu explico. Quando a gente fala vender, a gente está falando que hoje com o alcance de redes sociais você pode chegar em qualquer pessoa. Antigamente você talvez ia ter que publicar na Globo. E nunca foi tão fácil para alguém estar começando a criar uma comunidade no LinkedIn, no Twitter. Tipo, nunca foi tão fácil para a pessoa se expor publicamente, ter uma tese e ganhar seguidor e ganhar pessoas que vão adotar o produto. Então... Autoridade, né? Autoridade. Nunca se teve tanta oportunidade para alguém criar conteúdo de qualidade, alavancar com AI. E do outro lado de produto, nunca se teve um momento tão único na história que a gente consegue tirar boa parte, ou que a gente está tentando tirar pelo menos boa parte do que é rotineiro, administrativo, e até algumas coisas técnicas que não geram maior valor do output. Tipo, a gente está vivendo um momento da história que em breve a gente vai conseguir tirar 70%, 80% do trabalho chato. E vai sobrar só o trabalho que é criativo, que é impulsionador, que é único. Então... Mas ninguém vai trabalhar menos. Então, outra falácia também. Até a Mercedes-Benz é as minhas teses. Aí eu tenho que falar que outra pessoa falou, porque senão o Gustavo falando... A Mercedes-Benz da Lightspeed Ventures fez um texto outro dia no LinkedIn falando isso. Cara, nenhum ciclo tecnológico as pessoas pararam de trabalhar. Deixaram de trabalhar ou trabalharam menos no próximo ciclo. Então essa coisa de, a AI vai tirar o trabalho, vai tirar algumas coisas, mas você não vai trabalhar menos. É que assim, eu concordo que uma parcela da população não vai trabalhar menos, eu não tenho dúvida, porque sempre você acaba trabalhando mais. Mas eu acho que não dá para olhar a revolução de AI só pela perspectiva histórica e achar que vai acontecer o mesmo movimento, porque a gente está comoditizando uma parcela muito diferente do que aconteceu das outras vezes. Então, a gente tem que pensar assim, primeiro, o que é trabalho? Tipo, o que é trabalho? Trabalho é um agrupamento de tarefas que você faz. Então, você faz tipo... 9 to 5 ali, 8 a 6, né? Você faz tarefa rotineira administrativa, que é aquela que gera pouco valor, mas é necessário você fazer. Então, sei lá, aqui você marca o podcast, aqui você faz... Você precisa vir para cá, você precisa estar presencialmente, você precisa pagar, você precisa botar na programação, você precisa fazer uma série de coisas rotineiras administrativas. Sim, várias etapas, né? Aí tem uma tarefa técnica especializada, que é você fazer algo que, de certa forma, você pode treinar alguém para fazer. Então, você pode treinar alguém para editar de uma forma leve o seu vídeo no Instagram, ou editar um podcast, ou escrever um código simples. Você pode fazer isso. E aí, por fim, tem a tarefa tácita, que é uma tarefa mais humana, que é conduzir uma conversa bem. Ou então pegar um podcast e criar um storytelling em cima. Ou fazer um vídeo que é único. E o grande ponto da AI no momento, a primeira coisa que ela atacou foi o quê? Ela atacou as tarefas rotineiras. Chegou, vamos fazer o e-mail ser muito mais rápido. Bora automatizar o pagamento, que nem a Meg faz. Bora melhorar essa vida rotineira administrativa. Obviamente não otimizou tudo, mas eu acho que esse é o impacto natural que todo mundo está tendo. O grande ponto de agora é a parte
técnica especializada. Então, essa semana eu cometi... Hoje é dia 7 de fevereiro que a gente está gravando. Eu cometi a insanidade de assinar o Deep Research, que é a nova ferramenta do OpenAI, que é aquela ferramenta profunda. Sim. Tipo, eu tava muito curioso, resolvi pagar $200 de assinatura, usar a VPN... E aí eu tive um... É isso que eu ia perguntar, é isso que eu ia falar, não tava liberado ainda aqui, né? Eu uso o VPN. Olha. Alô? O Zuckerberg, ó. É ele que tá falando, não tem nada a ver com ele. Mas... O Xandão. Xandão, não derruba esse vídeo. Mas beleza. Aí eu assinei na segunda-feira. Cara, e eu fiquei muito assustado com tudo que eu vi lá. Tipo, pra mim foi um momento talvez igual quando eu usei ChatGPT pela primeira vez, assim. Porque... O que te chamou tanta atenção? Porque a parte que está sendo comoditizada é outra parte do trabalho. É o trabalho mais especializado. Tá. Então... Ele está indo para o nível, a AI e a evolução, que ela está transformando esse trabalho mais técnico em uma commodity, em uma coisa que vai estar acessível no algoritmo. Não vai mudar, você não vai perder o trabalho. Tá. Mas você vai tirar um bom valor dessa etapa do trabalho. Então, Que é a etapa que a maior parte das pessoas que têm emprego hoje fazem. Então, no momento que você tiver uma parte do seu trabalho... Então, eu vou trazer um exemplo mais claro. 2017... Quando eu trabalhava num fundo de VC, eu fiz um trabalho que eu me orgulhei muito. Eu fiz um trabalho que eu analisava o mercado de irrigação, as tecnologias do mercado de irrigação. Nossa, específico. Muito específico. Eu trabalhava no fundo Deep Tech na época. E aí, foi um trabalho que ficou, assim, incrível. Me orgulho pra caramba, 70 páginas. Muito bom. Eu imprimi, eu dei pra todo mundo do fundo, tipo, pra gente ler e discutir. Eu me orgulho tanto que eu guardo até hoje em casa. Eu postei no LinkedIn essa semana. E aí, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, deixa eu ver como o Deep Research faria essa análise. Cara, honestamente, estava melhor do que o que eu fiz, assim. Tipo, pensa que tinha 70 páginas. 60 páginas, 50 páginas eram aspectos do mercado, principalmente. Que era muito um research profundo de, tipo, sentar a bunda na cadeira e pesquisar e fazer algumas correlações. E o tempo que você gastou para achar os dados? Gastei semanas para fazer isso. E aí o Deep Research fez melhor que eu em 30 minutos. E aí, nesse momento, eu falei... Mas bom mesmo o resultado, assim, muito tipo, muito confiável? Vai ter erros, como sempre tem. Tem erros. Mas é totalmente diferente. Você fala, meu Deus do céu, o que vai acontecer com o mundo? Assim, pra mim, eu tive um momento que o pessoal chama de momento Lee Sedol, que é... Não sei se sabe quem é Lee Sedol. Lee Sedol era um jogador de Go. Go era aquele... É um xadrez ultra difícil que ele jogou contra o AlphaGo em 2016. Ele era o melhor do mundo. Ele fez uma sequência de 5 jogos. Ele perdeu 4 e ganhou 1. E aquele momento é um momento que todo mundo que trabalha... O knowledge work vai viver. Que é o momento Lee Sedol. Perdi. Perdi. Lee Sedol até largou o Go depois disso. Ele falou que não tinha mais sentido mais jogar. Tudo bem, ele fazia uma tarefa específica. E AI é muito bom em fazer tarefas. Mas... Eu acho que toda essa história é só pra falar que vai ser um momento muito diferente que a gente vai ver daqui pra frente. Mas voltando ao ponto da alavancagem e de ser o melhor momento. Primeira fase que eu tive quando eu tive eu tive insônia. Acordei 3 da manhã trabalhando com Deep Research. A primeira coisa que eu tive foi tipo um luto. Assim. Eu falei, caramba, acabou. Não sei mais o que eu vou fazer no meu trabalho. Eu trabalho com escrever. E o que vai acontecer daqui pra frente. Aí depois eu comecei a ter uma aceitação. Falei, não, beleza. A fase do... Justamente a fase. Falei, que bom que ainda tem tempo, ela não tá perfeita, eu consigo executar. E a terceira, que é a fase que eu tô agora, é tipo de animação. Falar, cara, eu nunca fiz um trabalho, essa vai ser a melhor época da minha vida para fazer trabalhos bons. Porque todo o meu tempo, a boa parte do meu tempo vai ser investido... Semanas que você gastaria... boa parte do meu tempo vai ser investido em... trazer melhores implicações, em adaptar melhor o meu conteúdo, em ser criativo, em criar storytellings. Tipo, essa é a parte humana da história. E essa parte humana vai ser a mais valorizada. Então, acho que nunca teve... E isso vale para qualquer pessoa. Esses dias eu estava vendo um post de um engenheiro de AI da Meta, que ele falou, hoje em dia, 80% do meu trabalho técnico está sendo comoditizado. E... eu só trabalho nos restos dos 20%. E eu sinto que meu trabalho está muito melhor do que era antes.
O resultado final. Então né? a gente vai, tipo... A gente vai gastar cada vez mais massa encefálica para fazer bem. A concorrência subiu muito alto e vai continuar subindo. Mas a gente vai ter uma economia, na minha visão, de 2 mercados diferentes. Quem vai se alavancar em cima disso vai fazer algo excepcional. E, infelizmente, eu acho que vai ser muito difícil para muita gente. Porque se você pensar, por exemplo, fazer um levantamento, usar o Deep Research para falar sobre o mercado de irrigação, não vai ser o Deep Research um dia vai acordar e vai falar: vou cuspir aqui um relatório aprofundado sobre o mercado de irrigação. Não, sempre vai ter que ser alguém que vai falar: cara, preciso de alguma coisa sobre esse mercado de irrigação. Você vai ter que ter um input ali, né? Claro, eu sei, ele vai fazer, ele tem o ferramental para fazer, mas alguém vai ter que mandar ele fazer, né? Não, sem dúvida, mas assim, a parte trabalhosa, que é de fazer o trabalho acontecer, o que isso muda quando você... a precificação de um serviço, quando isso acontece. Quando você consegue fazer pesquisas nota 7, artigos nota 7, como vai mudar a precificação? Então eu acho que vai ser quase que a economia nota 9, assim, sabe? Ou isso vai ser muito bom ou vai ser difícil. Então, eu sei que é um cenário complexo, Não, mas, é interessante. Mas assim, é como eu tenho visto, assim, eu tenho pensado muito sobre o que vai ser o futuro do trabalho. E aí vou trazer a perspectiva de startups. Eu tô num grupo e eu sempre faço propaganda. O Bruno, depois vai ter que... Eu vou ter que ter um filme, porque eu acho que eu falo em todos os lugares porque realmente eu acho incrível. Porque eu acho o trabalho... Bruno Okamoto do MicroSAS. Cara, a comunidade lá, o que mais tem é gente building, construindo coisas. Então... Cara, esse movimento MicroSAS é muito legal. Porque não precisa ser, voltando àquele ponto, não precisa ser a startup de um cara só, mas que não precisa ser o negócio de $1 bilhão. É um negócio de $100 mil, $50 mil, $10 mil, né? Exato. Isso é muito legal. Então... E eu acredito muito mais nesse movimento do que... Cara, vai ter 1, 2, 3 caras de $1 bilhão. Vai ter quantos de... Vários. Então, eu acho que o mundo... Então, acho que uma percepção que vai ter do mundo agora também é... O conceito de startup é muito mais amplo, sabe? Tipo, empresas de tecnologias é muito mais amplo do que só a visão do que é um unicórnio ou do que é o high growth. Que eu acho incrível, tá? Eu acho um conceito muito legal de você conseguir criar uma empresa rápido, você acelerar e você conseguir gerar muito impacto de uma maneira única. Eu acho isso sensacional. Mas eu não acho que essa é a única narrativa que tem. Acho que a narrativa é muito mais ampla. E esse é um momento que habilita muito essa outra narrativa do micro-SaaS, do crescimento, de você usar o máximo de alavancagem. E eu acho que volta ao papo de uma pessoa só. Cara, é alavancagem. E tipo, o software vai trazer um nível de alavancagem nunca antes visto. Então, tem um livro do Charles Dixon que ele fala assim, ele começa com The Tale of Two Cities, que ele fala assim, é o melhor e o pior dos tempos. É o melhor e o pior, ele relaciona a cidade, mas eu sinto, é o melhor e o pior dos tempos. Tipo, vai ser o melhor para algumas coisas é o melhor, para outras coisas é o pior. Então, eu acho que cada vez mais vai ter um debate profundo de como de fato a gente vai usar e a gente vai se alavancar em cima disso. Deixa eu aproveitar então, agora falando um pouco mais do arquivo confidencial aqui, falar um pouco de Lux, como você está usando esse momento também, usando isso para criar a sua marca, para criar o seu negócio, para empreender, né? Com a newsletter e tal, você estava falando de coisas que você... podcast agora também. Como é que... Conta um pouco desse momento de carreira aí. Legal. Eu sempre fui apaixonado por mídia, assim. Eu quase fui jornalista. É mesmo? Sério? Ainda bem que você não foi. eu sempre... Fazer voto de pobreza já tá tudo bem. Já. Eu tive algumas coisas da minha infância, assim, que me faziam já amar muito esse mundo. Uma coisa é que desde pequeno eu tinha assinatura da Veja e eu lia Veja semanalmente. O quê? Tipo, era com 11 anos, eu lia Veja de cabo a rabo. E eu sempre amei informação, assim. Eu fui top 10 Brasil da Olimpíada de Curiosidades, porque eu sempre fui a pessoa que eu adoro. Nem sabia que existia isso, Olimpíada de Curiosidades. Então, pra mim sempre foi algo... Pra mim sempre ressoou diferente, assim. Eu sempre fui apaixonado por mídia. Legal. Então, é algo que vem desde a minha infância. Dito isso, eu tive dois chefes na minha vida que escreviam muito bem. Um é o Edson Rigonati da Stella. E o outro foi o Fernando Heineck, que foi meu chefe na época do Fundo Pitanga. E o Fernando escreve no Estadão desde 2004, sobre ciência. E são duas pessoas que eu admiro, que são pessoas muito inteligentes. E eu sempre associei que, de alguma forma,
escrever ajudava essas pessoas a serem melhores. Legal. E isso me foi um pouco do ensejo para começar a escrever profissionalmente. Então, no meu período de VC, eu comecei a escrever e começou a me impactar. E eu comecei a ver lá fora também o movimento, porque acho que a mídia está passando por um unbundling gigantesco. Nichos, pessoas querendo se conectar com pessoas querendo se conectar com marcas que são focadas em algum nicho. Então eu sempre fui apaixonado, eu sempre vi essa tendência acontecendo lá fora, sempre vi acontecendo no mundo de VC também. VC, Not Boring, The Generalist. A própria A16, né? Eles sempre produziram muito conteúdo. E todo mundo, assim, no Brasil eu sentia que a gente tinha uma defasagem de conteúdos em relação ao que acontecia lá fora. E sempre estava meio que escanteada nas redações dos grandes jornais e nunca era algo de muita qualidade. Uhum. E eu comecei a escrever assim, com o intuito número 1 de pensar melhor, de ser melhor. É porque quando você tá escrevendo, parece que as coisas ficam... Assim, não vou falar que ficam claras, mas pelo menos... que às vezes fica confuso também, né? Mas as coisas vão se encadeando, né? Você vai construindo cenários, às vezes você vai por um caminho que você não imaginava antes. Você fala, nossa... quantas vezes eu falo, nossa, daquele momento eureka, porque você não tinha pensado nisso. Foi pensando que veio um outro... Cada vez mais eu uso essa frase, assim, de que writing is thinking. E a frase número 2 é: eu não sei o que eu penso até eu começar a escrever sobre. Então, quando eu falei desse momento que eu tive às 3 da manhã, a minha resposta foi: cara, deixa eu pensar sobre isso, deixa eu escrever sobre isso. Então, pra mim, é a forma que eu lido com as informações. Não sei o que eu penso, deixa eu escrever. Legal. Então, é só quando eu tento colocar. E aí eu sentia que tinha essa oportunidade da mídia. Eu sentia que é algo que eu fazia de graça, porque eu amava. E chegou um momento na minha carreira que eu falei, cara, eu vejo gente lá fora conseguindo viver disso. Eu vejo o impacto, eu vejo o quanto isso está me ensinando como pessoa, como profissional. Então, vou fazer o voto de confiança. E vou, salto de fé. E eu vou ver o que é esse mundo. Tipo, se eu tiver com 80 anos... Acho que tem muito mais chance de eu me arrepender de não tentar do que tentar. Tipo, então eu precisava vir para esse mundo. E eu fui para o mundo de mídia. E aí foi uma continuação da newsletter. Continuando escrevendo todos os domingos. Pensando muito, acertando, errando. Acho que quando você está full time numa coisa, você consegue ter um feedback loop muito mais rápido. E ao mesmo tempo lançando podcast também, pensando em vários produtos. Então é uma montanha-russa. Assim, eu comentei com você algumas vezes sobre o quanto... Mídia é um business intenso, né? E eu, como eu falei pra você, assim, o Venture Capital é um business que o ciclo de feedback é muito longo. Você demora muitos anos para saber. Você demora anos para saber se uma startup é boa ou não, e até para saber se você é um bom investidor ou não. Cara, o business de mídia é um business diário, quase. Então você sabe se é uma coisa deu certo. Diário não, é imediato. Então, assim, o ciclo de feedback é muito mais curto. E... Você posta um negócio, vem gente comentar, criticar, elogiar. Então eu acho isso incrível também, porque acho que você aprende muito rápido. Então seu ciclo de aprendizado é muito instantâneo, você aprende a fazer, a testar. Então foi um pouco desse movimento. Eu acredito muito que mídia é uma das maiores transformações que a gente vai ver. Eu sou um fã do Naval, né? E ele sempre fala que tem 2 alavancagens muito fortes, mídia e código. Cara, eu não programo. eu não tenho uma aptidão natural para isso. Não amo fazer isso. Cara, eu amo mídia, assim. Então, para mim foi... E aí, com tudo isso de AI, a aposta cada vez mais é tipo... Você preferia que não existisse AI? Cara, talvez ia ser mais fácil. Eu acho que... A gente ia ter menos assunto para falar sobre. Né? Tá bom, deixa... Mas eu acho que ia ser mais... Se AI não fizesse... Não acabasse com a... Se AI não mudasse tanto o mercado de escrever, por exemplo, ou não crowdeasse a cabeça de todo mundo com tanto conteúdo... Sim. Seria melhor? Bom... Talvez. Talvez. Mas... Seria mais fácil ganhar mais dinheiro? Talvez. Mas, provavelmente. Mas assim... Provavelmente. Porque hoje você está competindo contra uma máquina que está sendo colocada no chip... Que está sendo investido $500 milhões para ser feitos. E a evolução da máquina é muito absurda.
Mas hoje eu tento pensar muito que ela vai me empoderar a fazer o meu melhor trabalho possível. Ah, sim. Sim, total. Então hoje, para mim, como eu encaro o uso de AI, eu escrevo e eu edito com AI. Então AI... Você está usando já no dia a dia? Eu uso AI como um parceiro... Primeiro, edição. Então eu sou um dos caras mais propensos a typo possíveis. Isso é normal. Então, assim, a AI me ajuda muito na edição de typos. E ela é um pessoal chama de mental sparring. Então eu troco muita ideia com ela, assim. Tipo, eu converso muito sobre conceitos. Então eu falo, pô, me ensina sobre esse conceito. O que você acha sobre esse conceito? Então, assim, eu aprendo muito com ela. Tipo, eu sou uma das pessoas que tá andando na rua, muitas vezes eu tô conversando com a AI. Quando eu tô aprofundando no assunto, eu tô falando. Então eu falo, então assim, ela é uma extensão, ela é um... Tá. E, por exemplo, eu falei pra você, eu paguei o Pro, que é um valor alto. Então eu encaro de fato como um estagiário, assim. Eu acho que na parte criativa, ela me ajuda mais como mental sparring, mas nos outros fluxos da minha vida eu tento automatizar ao máximo. Agendar reuniões, mandar mensagens, escrever e-mail. Tudo que é mais rotineiro, administrativo. E aí, pô, você vai editar um podcast. Hoje eu tenho pessoas que me ajudam com isso, mas por muito tempo eu usava ferramentas de AI, isso vai gerar cortes. Então ela me ajuda e ela vai me ajudar cada vez mais. Ela é, de fato, o funcionário do Sunday Drops. Né? É o dilema, né? Você falou de desistir ou não. Outro dia eu tava vendo, acho que 70%, pelo menos 50% dos posts, alguém fez um levantamento que pelo menos metade, não sei se chega a 75% dos posts no LinkedIn tem traços de uso de AI. Então, assim, nesse ponto é complexo, porque, cara, você está gerando muito conteúdo e você está gerando lixo. Basicamente, você está gerando lixo. Mas eu acho que aí volta ao ponto humano ou quem está fazendo direito. Porque, cara, quem faz ali o AI gerado por IA só para falar, cara, eu tenho frequência, eu posto muito, não sei o que, tal, para ter o like, para ter as métricas de vaidade, esse cara vai sumir rápido. Quem está fazendo a coisa séria, por isso que eu sempre falo da diferença do jornalismo para o marketing. Cara, e pro influenciador, pro blogueiro, cada hora tem um perfil, né? Como jornalista, já vi várias ondas. Cara, cadê o pessoal dos blogs do passado? Sim. Os caras sumiram. Hoje é a fase dos influenciadores, que já tá aqueles questionamentos, né? De pra onde, né? Questões éticas e tal. Então, cara, quem eram os influenciadores do ano passado? Não vão ser os influenciadores desse ano. Não vão ser os influenciadores do ano que vem. Então, esses caras, ganham muito dinheiro, mas não é perene, cara. A gente, pelo menos, como jornalista, eu quero fazer um negócio que tem uma mídia, uma coisa que dure e perdure por décadas e, sei lá, centenas de anos. Exato. Eu tenho alguns comentários, assim. Eu acho, primeiro, que cada vez mais o número de seguidores... Tudo isso é uma métrica de vaidade que não significa nada. Então, eu sinto que tem um aspecto de respeitabilidade que cada vez é mais importante. É isso. Tipo, tem muita gente que tem 1 milhão de seguidores que ninguém respeita. Ninguém tá nem aí. Então, acho que... às vezes tem um micro-influenciador que tem 50 mil que tem mais efeito do que o cara que tem milhões. Então, é muito sobre quantas pessoas te respeitam e qual a sua reputação. Então, nesse mundo cheio de informações, cada vez mais reputação é um ponto valioso. E o ponto 2, eu acho que é o poder das palavras, o poder do storytelling. Então, quem é o maior influenciador de finanças do Brasil? E aqui eu falo, acho que a gente tem que aprender com os exemplos, às vezes sem preconceito. Cara, o maior influenciador de finanças do Brasil hoje é o Primo Rico. Primo Rico é o cara que mais sabe sobre finanças? Não. Mas ele talvez é o cara que mais se conecta com as pessoas. E que tem o melhor storytelling para fazer as pessoas do perfil deles se conectarem. Com ele, não. Então, eu acho que o mundo vai mirar para isso. Vai mirar mais pro storytelling, pra conexão, pro que é human loop. É assim que eu vejo o mundo indo. E eu acho que a seriedade do trabalho vai ser o único diferencial, cara. Eu acho que cada vez mais quem é sério, quem faz algo de valor, quem realmente se importa com isso. E eu acho que isso vai vir também do nicho. Sim. Então,
Então... O nicho, até voltando, você falou uma coisa que é interessante, que eu sempre falo isso. Cara, as pessoas sempre consumiram conteúdo de forma nichada. Pô, tinha um cara que lia política no Estadão, tinha um cara que lia, né, que comprava o JT para ver o classificado de carro, comprava o Folha, o Estadão no domingo, no sábado, no domingo, para ver o classificado de imóveis. Então, assim... O consumo de conteúdo sempre, né, evolui de forma nichada. E hoje você tem a multiplicação dos nichos e o aprofundamento dos nichos. Então, e essa tendência que a gente vive, né, de, pô, eu saí de uma grande redação e criar... Que já era nichada, né? O Valor é um jornal de negócios, já é um veículo nichado. E ainda ir pro ultra nicho ali de criar, pô, um portal de tecnologia e inovação e fala de startups, e você falar também, criar uma newsletter que fala sobre isso, cara, a gente é o reflexo desse perfil de consumo das pessoas. E aí, só que a diferença, o twist é personalizado. Isso não tinha. Você comprava o Estadão, você comprava a Folha. Ou eventualmente você comprava, porque né, tem a Dora Kramer, né? Quero comprar o veículo tal para ler o Diogo Mainardi na Veja, na época, né? Era muito assim, ó, e quando eu penso até sobre todo esse fenômeno de newsletters, para mim é muito... O diferencial cada vez mais do jornal, uma parte deles era a informação, então, pô, pra mim até hoje, adoro o jeito que a Veja coloca as informações, naqueles shorts. Então, e eu acho que você compra muito pelos artigos também, pelas pessoas que estão ali. Mas quando eu tava pensando sobre o futuro do trabalho, com toda essa tecnicidade, eu comecei a olhar, tipo, pensar na história, quais foram os trabalhos mais recentes que foram comoditizados de alguma forma. E aí tem um trabalho da mídia, de certa forma. A mídia passou por esse movimento, porque antigamente a informação era muito restrita, era escassa. Sim. O termo mídia é esse, né? É o meio de campo, né? Exato. Eu tô aqui, você não tem acesso à informação. Eu tenho acesso à informação. Eu não sabia disso, legal. O mídia é o meio. Medium. Legal. Mídia é o meio é o intermediário. Então, a mídia é a intermediária da informação. Tipo, você não sabe o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo porque eu estava lá. Sim. Então esse que é o ponto. E aí no momento que todo mundo estava lá... Todo mundo tá lá, exato. E aí a mídia, a informação, que era o recurso escasso, virou abundante. E aí a mídia virou um commodity. Exato. E aí o que aconteceu? Qual foi a resposta? Obviamente sempre vai ter os portais grandes, sempre vão ter, mas assim, o que restou foi um mega unbundling muito focado em nichos. Então, voltando para o trabalho, então nichos, então você olha lá fora, sei lá, The Information como o melhor, como a principal portal de informações do Vale. Você olha o Newcomer, você olha todos os blogs, newsletters, podcasts. Então a resposta foi ultra nicho. Ben Thompson, Strategic, tipo, todo mundo foi pro nicho. E eu acho que aqui no futuro do trabalho também vai ser isso. Então você talvez vai ser o melhor cara de um aspecto, em vez de ser alguém generalista. Então eu vejo que o mundo, assim como outros, vão para nichos e também vai para um nicho. E aí que tá a oportunidade, porque geralmente quem ganha no nicho? Quem ama. Quem ama. Quem vive daquilo. Né? Quem vive daquilo, quem primeiro se dedica mais, quem faz isso de uma forma mais natural. Quem ama algo. Tipo, amar é uma palavra forte, mas precisa ter algo a mais, assim. Então tem coisas que não dá pra fakear. Então, os empreendedores que amam construir ou que amam vender... Tipo, eu acho que cada vez mais a gente vai pra um lugar... E Naval fala isso, a economia do futuro, a gente vai ter momentos que a gente vai parecer que tá brincando e a gente tá... Tipo, toda vez que eu vou num podcast ou alguma coisa, eu falo, porra, eu faria isso de... Eu realmente... Eu me sinto abençoado porque eu falo, pô, se eu ganhasse na loteria amanhã, eu estaria fazendo o que eu estaria fazendo? Eu estaria fazendo, mano. Cara, sabe uma vez eu estava participando de uma roda com os fundadores e colocaram essa pergunta. E teve gente que pensou... Falei, como assim, cara? Como você pensou? Não, bicho, né? Se o sucesso fosse garantido, você faria a mesma coisa que você tá fazendo? Teve gente que pensou, não, faria outra coisa. Eu falei, não, bicho... Cara, você tá então para agora, né? Sim, porque
o que você tá fazendo tem que ser o que você queria fazer em qualquer situação. Né? Talvez algumas tarefinhas do trabalho eu tiraria, mas claro, assim, criar, eu não pararia de estar fazendo isso. Não, lógico, tem muita coisa ali muita rotina que é chata, exato. Ok, mas, cara, o seu objetivo final eu faria a mesma coisa. Então hoje eu me sinto muito abençoado por isso. Legal, boa. Então, para finalizar, então, para deixar, talvez, a gente deixa uma mensagem positiva aqui para 2025? Tá bom, a mensagem para mim é a seguinte: vai ser um ano difícil pra caramba, vai ser muito difícil levantar, vai ser mais difícil captar, o mundo tá muito incerto, o mercado tá incerto. Então a gente tem uma porrada de notícias ruins ou de dificuldades, que é natural, todo empreendedor sabe disso. Que não é culpa da mídia. Que não é culpa da mídia. Que não é. Assim, olha, não sou eu jornalista falando. Recém-chegado no mundo de mídia. Não é assim, tá difícil. Mas eu acho que o outro lado da história, que é o que tem que se falar, nunca teve uma oportunidade tão grande no mundo de fazer coisa legal e vender pra gente bacana e de alavancar o seu trabalho. Então eu vi um tweet esses dias que só falava assim, just build cool stuff. E eu acho que é isso, assim, eu acho que nunca teve um momento tão bom pra vender, pra construir produto, pra testar, pra acelerar. Vai ser difícil, vai. Alguém tem certeza sobre o que vai ser o mundo? Ninguém tem. Não, cara, e acho que as pessoas têm uma falsa impressão de que o mundo em algum momento foi um lugar tranquilo. Nunca. Não existe esse negócio de America Great Again, ou né, de Brasil. Cara, nunca foi. Você quer voltar pros anos 80, quando tinha hiperinflação e a gente tinha acabado de sair de uma ditadura militar, tava, né, efervescência social? Você quer voltar pros anos 40, que era a guerra, 50, que é o pós-guerra? Cara. Exato. E eu acho que tem muito. Assim, se você talvez nascesse na Idade Média, você ia viver a sua vida no mesmo lugar, na mesma comunidade. Eu aposto que o que aquele pessoal almejava naquela época era, cara, eu quero viver o mundo, eu quero ir pra lugares diferentes. A gente chegou nisso. E agora fala assim, estabilidade, tudo mudou muito rápido. Então acho que aí nunca tá satisfeito. Aí nunca tá satisfeito. Decide o que você quer, né? Boa, beleza. Cara, obrigadão pelo papo aí. Valeu. Vamos fazer mais. Bora. Beleza. É isso aí. Esse foi mais um episódio do podcast MVP. Não esqueça, toda quarta-feira nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. E é claro, não deixa de seguir a newsletter do Startups todo dia. E lógico, Sunday Drops também. Tem que deixar o convidado fazer o jabá dele também. Então, newsletter do Startups todos os dias, 7h30 na sua caixa, e Sunday Drops todos os domingos, hein? Valeu!